do Senhor, adolescentes! Hoje vamos falar, ou melhor, vamos desenhar sobre a Páscoa. No mundo secular, o coelho e seus famosos ovos de chocolate são as estrelas principais quando se fala de Páscoa. Mas você sabe qual é o verdadeiro significado da Páscoa? O verdadeiro significado da Páscoa é o amor. Em João 3,16 está escrito o seguinte texto: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso mesmo, imagine só dar seu próprio Filho por amor de todos nós. Isso foi o que Deus fez, porque Ele nos ama grandemente. Mas afinal, o que é a Páscoa? A Páscoa é a comemoração do fundamento da fé cristã, que celebra a ressurreição de Jesus Cristo ocorrida 3 dias depois da sua crucificação no Calvário. Esta ação nos trouxe a libertação de todo o pecado através do seu sacrifício lá na cruz, além da sua vitória sobre a morte, sobre o pecado e sobre o diabo. Em 1 Pedro 1,3 diz o seguinte: Bendito seja, ó Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, é de grande importância entendermos e lembrarmos as pessoas o verdadeiro significado da Páscoa, falando sobre a morte e ressurreição de Jesus e do que ele fez por nós. A Páscoa é a principal celebração para os cristãos. E para entendermos como surgiu a Páscoa, devemos voltar a milhares de anos atrás, lá na época do Egito, quando o povo de Deus estava escravizado. Naquele tempo, o povo estava sofrendo pela escravidão. Deus, por sua grande misericórdia, enviou seu servo Moisés para libertar todo o povo do cativeiro. Porém, Faraó não quis libertar o povo de Deus e endureceu seu coração. Assim, Deus mandou pragas para o Egito como forma de castigo pelas atitudes de Faraó. E uma dessas pragas enviadas por Deus foi a morte de todo o primogênito da casa. Porém, para o povo de Deus foi avisado que todo aquele que sacrificasse um cordeiro e passasse o sangue no umbral das portas, este não seria atingido. Olha o que diz Êxodo 12:7. E tomaram do sangue e pô-lo em ambas ombreiras, e na vega da porta, nas casas, os que comerem. Desta forma, nenhum dos filhos do povo de Deus for atingido. Daí vem o termo Páscoa, que no hebraico significa pular a marca, passar por cima ou poupar. Desta mesma forma, anos depois, Deus enviou como cordeiro vivo para morrer na cruz, para que todos nós fossemos livres do pecado. Isso mesmo, pois por causa da nossa desobediência e do pecado, todos nós fomos condenados à morte eterna. Olha o que diz Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Como não poderíamos pagar essa dívida, precisaríamos de um cordeiro puro, sem pecado, para nos livrar da condenação eterna, semelhante ao cordeiro usado lá no Egito. Em Êxodo 12 diz assim: o cordeiro ou cabrito será sem mácula, um macho de 1 ano, ao qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Então, Jesus é esse cordeiro hoje. A Bíblia diz que quando João Batista viu Cristo se aproximando, ele disse: Vejam, aquele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E nós sabemos que depois que Jesus morreu na cruz, Deus o ressuscitou. E agora quem crê no seu sacrifício e se arrepende dos seus pecados é lavado pelo sangue
dele que nos dá livre acesso ao Pai. Nós não precisamos mais fazer sacrifícios, penitências, pois tudo já foi consumado. O preço já foi pago por nós lá na cruz. Por isso, Jesus é a verdadeira Páscoa e nada e ninguém poderá substituí-lo. A Páscoa é tempo para nós lembrarmos do amor e da misericórdia de Deus. É o momento para buscarmos uma vida de mudança na nossa maneira de agir, pensar e falar. Por isso precisamos abandonar o pecado, a falta de fé e tudo que nos afasta do Senhor. Não podemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos deixar a palavra de Deus que nos transforme. Por isso, faça uma reflexão. Quais áreas da sua vida precisa de uma ressurreição? O que você tem deixado morrer que precisa renascer o quanto antes? Talvez você precisa ressuscitar a sua alegria de viver, a sua fé, a sua esperança e os seus sonhos. E depois de fazer essa reflexão, abra o seu coração para Jesus e agradeça a Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida, por Ele ser seu único Senhor e Salvador, e agradeça a Ele por ter dado a oportunidade de ser um filho de Deus. Jesus, antes de morrer, Ele reuniu seus discípulos para celebrar a última ceia. Segundo o Novo Testamento, Jesus deu à refeição pascual um novo significado. Ele pediu que todos celebrassem a Páscoa e lembrassem do seu sacrifício na cruz. Assim, ele pegou o pão como sendo seu corpo e o vinho como sendo seu sangue, e ele repartiu e todos comeram em memória do seu sacrifício na cruz. Eu queria convidar você, nessa Páscoa, a celebrar em seu lar a morte e a ressurreição de Cristo, agradecer a Ele por tudo que Ele fez por nós e pelo seu sacrifício lá na cruz. Eu desejo que nessa data tão especial você seja restaurado e comece a desfrutar das graças de Deus, que nos dá o perdão e a salvação por meio do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Fiquem todos com Deus e até a próxima aula.